Então, boa tarde a todos. Estão bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de pesquisa em governança, compliance e auditoria. Acho que eu vou mudar de dispositivo, vou para o computador, aqui está muito baixo. 27 de junho. Então, hoje nós temos a apresentação aqui do Arthur Lerner, que vai tratar sobre a auditoria e a inteligência artificial, né, com a apresentação de uma plataforma fechada de auditoria assistida por IA para pequenas e médias empresas de auditoria. O Arthur é contador, mestre em contabilidade aqui na URGS, praticamente um doutor já na Federal de Santa Catarina, um pesquisador, um profissional. Então, a palavra é contigo, Arthur. Primeiro, gostaria de agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, e já te passo a palavra, tu te apresenta também, e aí diz aí as tuas atividades, as tuas pesquisas, e aí já pode apresentar aí a plataforma que vocês desenvolveram aí. Bem-vindos. Então, tá. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur. Eu sou aluno de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas atualmente resido no Rio Grande do Sul. E estamos aí agora já vou convidá-los a assistir a minha banca de defesa de doutorado, já com data marcada para dia 9 de julho, às 10 da manhã. Né? Em seguida eu vou fazer um cardzinho, eu coloco lá no grupo e convido vocês a assistir. A minha tese é sobre cooperativas de crédito e presença de mulheres nas cooperativas de crédito brasileiras e complexidade textual, né? Qual é a relação dessas duas variáveis com a performance. Tá? Mas aí hoje, então, a professora Letícia me solicitou que eu apresentasse para vocês uma outra iniciativa aí que a gente vem desenvolvendo. Então, não sei se vocês conhecem o IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independente, e esse ano já foi a terceira edição que eles promovem um hackathon, né, que a gente participa assim, então a gente se forma grupos e tem sempre um mentor nesses grupos, um auditor já experiente, normalmente um gerente de auditoria. Então, a gente forma grupos por universidades e aí a gente tem que trazer alguma solução tecnológica para a auditoria. E aí, assim, cada vez eu participei da segunda e da terceira edição, que foi esse ano, e está cada vez assim subindo bastante o nível, está bem interessante. E esse ano acho que foram 12 ou 13 universidades inscritas, e aí para a final foram cinco universidades que foram para a final fazer a apresentação lá no evento deles, que foi em São Paulo, agora no dia 17 e 18 de junho que ocorreu. E aí 5 finalistas, né, sempre, e eles têm uma premiação. Infelizmente eu não ganhei, não fiquei entre os 3 primeiros, mas a premiação deles é bem interessante também, assim, para os primeiros colocados. Né? O primeiro colocado ganha 20 mil, o segundo 15 mil e o terceiro 5 mil. São uma premiação muito boa aí. E é uma forma de a gente estar aproximando também as universidades, os alunos, e também um pouco da parte prática, né? Também trazer o mercado, aproximar o mercado da academia, mas essa iniciativa deles, então, acho que é bem para a academia trazer soluções práticas para a atividade do dia, para as atividades do dia a dia. Então, o ano passado, na segunda edição, é sempre assim, trazer alguma coisa, tecnologia ligada à auditoria. Então, ano passado estava
estava bem livre assim a temática, mas esse ano eles estão afunilando cada vez mais, né? Então, esse ano nos deram duas opções, que era ou trazer ou falar sobre trazer alguma solução sobre os novos relatórios de sustentabilidade, que agora vão ser obrigatórios, se eu não me engano, a partir de 2026. Ou trazer alguma solução, né, de tecnologia para pequenas e médias empresas. Então, daqueles dos 5 finalistas, né, o nosso grupo da Universidade Federal de Santa Catarina foi o único grupo que fez para pequenas e médias. Os outros grupos focaram na parte de sustentabilidade. Eu, pessoalmente, pensei até, assim, sustentabilidade. Claro, um dos meus argumentos é que, na verdade, 2/3 hoje, em média, mais ou menos uns 2/3 das empresas de auditoria no Brasil são compostas por pequenas e médias. E esse do relatório de sustentabilidade acaba sendo mais, assim, para empresas de capital aberto, enfim, e acaba desenvolver uma solução nesse sentido, acaba indo mais para as Big Four, né, que já tem para as empresas de auditoria de Big Four, que são as maiores, que já tem uma estrutura melhor, já tem muito mais recursos e, enfim, elas já têm até mais tecnologias para realizar esse tipo de trabalho. E também, como esse ano subiu bastante o nível, então eles até nos propuseram aos grupos que a gente fizesse uma apresentação de 5 minutos. E também passaram para nós, trouxeram especialistas em pitch de vendas. Então a gente tinha que, na verdade, vender o nosso produto ali. O nosso projeto, assim, era um digamos que a gente tem um MVP, né, um protótipo ali, nós não estávamos com um produto rodando, assim. O primeiro, que ficou em primeiro lugar, todos os grupos estavam mais ou menos com protótipo, só o primeiro lugar, assim, que eles, nas palavras deles, eles tinham uma plataforma pronta ali, mas eu não sei. Mas, assim, pelo menos o layout dela estava bem bonito e tal, então o primeiro grupo ficou bem disparado ali, né? Ficou bem destoado dos outros, né? Mas eu vou apresentar para vocês, então, aqui a minha apresentação, o nosso trabalho aqui. Estão enxergando aí direitinho? Sim, tá aparecendo direitinho. Tá. Então, o nome da plataforma que a gente nomeou, então, de Auditoria, né? Que é uma plataforma desenvolvida aí pensando numa solução para pequenas e médias empresas. E aí agora é um videozinho de vendas. O vídeo não tem som. Não estão escutando som? O som não tá saindo. Para mim sai o som aqui. Espera aí, deixa eu abrir no YouTube e ver se funciona. Ver se vocês conseguem. Talvez ali no microfone tu consiga compartilhar para todos, eu acho. Microfone padrão. Tá me ouvindo, Arthur? Tô te ouvindo, Mirella. Deixa eu tentar abrir. Agora tá melhor. Eu tive que sair, eu tava no... Agora eu consegui.
Já iniciou? Já iniciou. Espera aí. Conseguem ouvir agora? Dá para ouvir, Letícia? Pode aí para ver. Eu tô conseguindo te ouvir, sim. Não, mas o som do vídeo não. Ah. Então não sei como é que eu faço. Vou mandar um. Tá, eu boto o vídeo para rodar e vou falando então. Tranquilo. Então a nossa plataforma tem conformidade com a LGPD, tarefas repetitivas, checagem de normas de elaboração de checklists, análise inteligente de documentos, planilhas, balanços e notas fiscais, geração automática de relatórios com apontamento de riscos, segurança de dados, execução de servidores locais e acesso remoto pelo auditor em qualquer lugar que ele estiver com seu usuário e senha de forma segura. Reduz os erros e custos e ganhe competitividade. Venha com a gente nesse projeto de auditoriar com a Universidade Federal de Santa Catarina. Infelizmente, depois eu tenho um outro vídeo aqui, mas vamos ver aqui. Tá, mas ali é então um vídeo de vendas. Em resumo, as funcionalidades propostas da nossa plataforma então é um assistente de normas e requisitos, é um gerador de checklists de auditoria, um validador preliminar de achados e evidências e um validador preliminar de aderência do relatório do auditor. Aí aqui tem algumas ferramentas que, basicamente, da parte de tecnologia que são utilizadas ou com ideia de se utilizar. Tá? Aqui a gente tem um roadmap, ou até onde nós desenvolvemos. E, em resumo aqui dessa tela, é que até o momento a gente tem só a funcionalidade 1, né, que é um auditor chat assistant, que ele roda internamente no servidor da empresa. Então, a nossa ideia era justamente estar em conformidade com as normas da LGPD e manter a confidencialidade das informações que o auditor coloca ali para dentro. Porque se você muito se falou lá no IBRACON, né, no congresso, da confidencialidade. Então, teve até um palestrante que falou que em algum momento ele estava utilizando lá o chat GPT e aí ele se deu conta, assim, tinha uma informação que era confidencial, que só ele sabia, ou enfim, só um grupo lá, e ele se deu conta que o chat GPT estava respondendo já com respostas justamente dessa informação confidencial. Então, porque alguém provavelmente de dentro da empresa colocou no chat GPT e aí ele já incorpora essas informações, né? Então isso para o auditor às vezes pode ser um grande problema. Então a funcionalidade 1 é um chat assistant, né? Assistente de programas de auditoria, validador preliminar de achados de evidências e verificador de aderência ao relatório do auditor. Essas seriam as funcionalidades. Né? A nossa ideia, o nosso diferencial é que a gente estimou, então, os custos para a implantação num projeto desse, numa empresa de auditoria, pequena e média, seria em torno aí de R$ 40.000. Isso já contando com um ano de suporte, né, da operação, ou suporte técnico. E aqui eu tenho um vídeo onde eu mostro, ele tem som também, mas aqui mostra um pouco da plataforma rodando. E um detalhe também é que
o legal desse hackathon é que eles convidam o pessoal da universidade, então, mas eles deixam aberto, não é só para pessoas de ciências contábeis, não, ela é para qualquer pessoa de qualquer graduação pode entrar no time. Então eles até incentivam, por exemplo, pessoas de outras áreas a participar, como tecnologia da informação, enfim. E aqui tem aqui está a parte esse vídeo que mostra o rapaz do nosso grupo que mais entende aí da parte de TI, como é que ele mais ou menos estruturou o nosso projeto. E aí então aqui no primeiro momento a nossa plataforma, além dela rodar no servidor local, ela então já teria todas as normas de contabilidade acopladas a ela, normas de contabilidade, de auditoria. O Ibracon também tem alguns relatórios que são uns relatórios assim já estruturados e a gente subiria todas essas informações na nossa plataforma e ela também já estaria pré-treinada só com essa parte de auditoria. Então, ela responderia exatamente com base nas normas. Então, ele subiu já todas as normas de contabilidade e aí ele, nesse momento, então, ele fala aqui, né, que ele está subindo já subiu as informações. Daí aqui é a parte da programação que ele mostra um pouquinho. Essa parte que ele fala como que ele importou esse conteúdo da nossa plataforma. Ele escolhe os arquivos, daí ele importa. E aqui ele fala aqui que ele está utilizando um outro sistema para fazer uma apresentação visual melhor, né, para o auditor conseguir utilizar de forma mais amigável, né? Aí aqui essa parte que ele só fala que ele precisa aqui de uma chave especial para habilitar, né? Daí ele faz essa partezinha. E aí ele coloca uma pergunta ali que ele já tinha pré-pronta, só para fazer o teste. Então ele já está consultando todo o compilado das normas e ele responde, então, com base nas normas certinho. Isso tudo rodando diretamente dentro do servidor da empresa, né? Que é justamente para manter a segurança dos dados. E com base aqui a equipe, então, são composta de quatro membros aí, ou professores doutores ou doutorandos. E a nossa equipe, ela começou com umas 11 pessoas, mas aí aconteceu que alguns membros que trabalharam mais, eles começaram a querer assim, não, nós estamos tendo uma plataforma bem legal, assim, então o pessoal que não está conseguindo se dedicar, nós vamos ter que ir cortando. Então, em resumo, hoje começamos com 11 pessoas, ficamos com 4, né? E aí, por fim, né, a conclusão é que essa é uma plataforma viável e, e ela é uma plataforma voltada, eu sempre frisei que ela era voltada para pequenas e médias empresas e ela é viável, né, também economicamente viável e basicamente é isso, sim. Foi uma apresentação de 5 minutos. Eu até falei mais que 5 minutos aqui, mas é isso. E agora eu fico aberto aí a um bate-papo, pessoal, se alguém quiser se manifestar. E assim, tem uma outra. Eu já havia participado no segundo
na segunda edição do Ibracon, que foi ano passado. Então eu havia feito uma proposta que até ficou bem parecida com mais ou menos parecida com a desse ano. Só que aí então ano passado eu fiz a proposta, enfim, e aí esse ano eu trouxe né, convoquei aí umas 11 pessoas, eu acho, e aí deixei bem aberto no grupo assim para ver qual é a solução que ia saindo, assim. Aí a gente foi vindo ideias e ficou uma solução assim, até um pouco parecida, mas mais direcionada para pequenas e médias empresas e ela avançou na parte de programação, né? O ano passado eu utilizava algumas ferramentas assim meio que prontas, né? Aí essa parte da programação esse ano assim avançou bastante, mas dá para avançar muito, né? Principalmente questão do layout, assim, tem que ficar bonitinho, soluções, enfim. Estou aberto aí para perguntas. Ótimo, Arthur. Muito obrigada. Eu quis justamente chamar te trazer aqui, porque já a tua apresentação do ano passado já me chamou a atenção. E a parte tecnológica, assim, falando especificamente da auditoria, mas também da parte de sustentabilidade, como tu comentou no início, ela é um grande desafio, assim, eu acho que um grande gargalo para que essas atividades sejam efetivamente mais efetivas, né? Tanto a auditoria quanto o ESG, a sustentabilidade. As Big Four investem milhões na parte tecnológica e muito da auditoria ainda é manual, né? Ainda se faz muita coisa em planilha, em Excel, por incrível que pareça, mesmo nas empresas de grande porte. Agora, quando a gente vai para as auditorias das empresas de menor porte, a dificuldade aqui de ter um sistema, uma plataforma auxilia o trabalho do auditor, é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, né, que a auditoria ela não é, garantia de correção, porque ela não analisa 100% das operações, mas que, de certa forma, quanto melhor a tecnologia, mais abrangente as amostras são, né? Você consegue testar. E quando a gente tem uma possibilidade de desenvolver uma ferramenta, né? Quando a gente tem esses cérebros aí privilegiados dispostos a isso, e usar a inteligência artificial para, de uma certa forma, auxiliar, principalmente os auditores de pequeno e médio porte, ou para as auditorias, né? Não necessariamente auditores pequenos, mas e até é uma dúvida que eu tenho se é para auditorias de médio porte ou para empresas de médio porte, porque assim, ó, o que acontece? A grande dificuldade, tá? Primeiro, acessar banco de dados dos clientes, né? Quando eu tenho um grande volume de operações e como é que eu faço para automatizar algumas análises, algumas rotinas, documentos. Hoje, o mercado já trabalha com alguns instrumentos, algumas tecnologias que são muito boas. Por exemplo, consegue fazer uma análise documental em que o próprio sistema já te traz os documentos, já faz uma checagem e já flega ali onde está divergente, que ao invés de olhar, por exemplo, 500 notas, tu vai olhar só aquela que está com uma divergência. Então, assim, eu gostaria, não sei se tu consegue explicar isso, se você já chegaram nesse nível de detalhe, mas que tipo, assim, operacional, né? Primeiro, tu consegue colocar isso lá na base de dados do cliente, tu consegue captar os dados dele. Ali, tu mencionou uma parte de checklist, né? Análises preliminares. Não sei se tu consegue exemplificar isso um pouquinho mais, assim, para a gente ter uma noção assim da instrumentalização da ferramenta. Então, uma coisa que o pessoal falou muito também lá
no Congresso do IBRACON que hoje nós já temos muitas ferramentas aí, quer dizer, que fazem várias coisas, enfim, só que a última palavra é sempre do auditor, né? Então, apesar de ter ter as ferramentas, o auditor é que faz que dá o cheque final. Mas, assim, a ideia do checklist é como se fosse é como se fosse realmente um checklist, assim, o que o auditor tem que fazer e ele vai dando o ok ali. O que ele poderia, na verdade, assim, tudo que um chat GPT faz mais ou menos hoje, ele faria, né? Esse nosso chatbot faria, só que com a privacidade, né? A segurança do que tu está colocando ali. Todas, enfim, tu poderia colocar informações do cliente ali, informações confidenciais que não haveria vazamento de informações, né? Mas basicamente é isso, assim. Então, tu pode trabalhar pode trabalhar com um arquivo Excel, PDF, Word, e aí tu pode, quanto mais tu treinar ele, melhor, né? E aí o céu é o limite, vai cada vez melhorando mais, assim. E ele já vem ali justamente com a ideia que ele viesse com as normas, já carregado com as normas, né? Era a E ideia. certo, é interessante porque quando tu consegue trazer as normas para dentro e colocar isso numa plataforma, vamos dizer assim, fechada, de certa forma ele vai direcionando o teu trabalho também e vai te diminuindo a chance de erro, né? Uhum. Até o próprio sistema pode te lembrar de algumas normas, alguns checks que são importantes e que Exatamente. o auditor não fez, principalmente o auditor que não tem muita experiência, né, que está começando na carreira, às vezes falta um conhecimento, até uma prática maior, e aí a ferramenta eu acho que pode auxiliar nesse sentido, né, de direcionar, Exatamente. reduzir o risco também de auditoria nesse sentido, né. Sim. Eu sempre digo que a auditoria é um exercício de julgamento profissional. Né? Uhum. A opinião do auditor é uma opinião de julgamento. Claro que não é uma opinião simplesmente, né? Mas é uma opinião com base técnica, com base na evidência. E quanto mais ferramentas tu tiver que te ajudam nesse processo, a tua chance de errar, de diminuir aquilo que a gente chama de risco de auditoria, né? Que é o risco do auditor emitir uma opinião inadequada sobre a empresa, ele diminui. Então, acho que é bem interessante que a inteligência artificial nos ajude aí cada vez mais, né, o trabalho dos auditores para fazer esse tipo de certa forma, facilitar, né, e ser uma checagem a mais aí do que a gente chama de qualidade da auditoria, né, um instrumento também de confiabilidade da auditoria. Acho que é bem legal. Queria passar a palavra para a Graciela, que está com a mão levantada aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Arthur. Oi, Graça, tudo? Tudo bem, querido? Que bom te ver aqui novamente. Para quem Não não estou te sabe, vendo, mas igualmente. é que eu estou um pouco gripada, mas eu vou abrir porque a gente está aqui num... Não, fica à vontade, não precisa abrir se não quiser. Bom, querido, assim, ó, muito bom, excelente, eu tenho acompanhado o teu trabalho, todos os teus artigos, a evolução, a gente foi colega no mestrado. Para quem não sabe, a gente teve aquela disciplina com o Marcelo Perlin, né? E a gente muito de programação R, e tu lembras bem, né? Como a gente, quem não entende, o contador hoje
tem que entender um pouquinho de inteligência artificial, de programação, além de, né, de entender sobre todas as normas, toda a parte gerencial. E eu queria saber a tua opinião sobre essa questão justamente de programação. A gente sofreu bastante nessa cadeira do Perlim, e eu tenho acompanhado também os trabalhos dele lá no LinkedIn, e como ele conseguiu, né, fazer aquela trabalho em cima de dados da Bolsa, né, que eu me lembra, né, na disciplina, ele falava que isso era um desafio, que a programação era bastante complicada. Ele conseguiu fazer isso, né, divulgou lá no LinkedIn. E aí eu penso assim, poxa, a gente, né, aprendeu programação, aprendeu R, a gente, né, se atualizou em termos de normas e tem que se atualizar em tudo isso. E hoje eu vejo, por exemplo, Manus, o ChatGPT. Manus é a menina dos olhos ultimamente. Praticamente todo mês surge uma inteligência artificial que nos ajuda em diversas tarefas, desde marketing, uma simples redação de e-mail, ata de reunião, auditoria, perícia contábil, enfim, a gente faz N coisas hoje. E antes a gente precisava fazer e entender muito de programação. E tu comentasses agora nessa reunião que tu também desenvolveu a tua plataforma utilizando programação. A minha pergunta é, como é que tu vê a questão de necessidade de domínio ou de entendimento de programação? Olha, estou te falando porque eu, particularmente, eu sou bem... Eu sou de outra geração, né? E eu comecei a estudar programação lá em 1990. Hoje eu tenho 52 anos de idade. Venho acompanhando muita inteligência artificial desde 2021, pelo menos. Me obriguei a fazer, no mestrado a gente se obrigou a entender muito de programação, mas me dá um certo alívio, e aí eu vou focando mais para o objetivo da minha pergunta, é que felizmente a gente começa a ter inteligências artificiais que nos livram um pouco dessa coisa de Python, da coisa de R, da coisa de entender de programação. E como é que tu vê isso, Arthur? Como é que tu vê essa coisa de programação, né? Eu acho que a inteligência artificial, eu entendo sim que a palavra final é sempre humana, apesar de que a programação ela ajuda bastante. Mas como é que tu vê essa transformação? Que eu particularmente, estou nesse limbo, né? Às vezes eu continuo estudando um pouco de programação, mas ao mesmo tempo eu vejo programas como humanos, como o ChatGPT, um ChatGPT pago, então, meu Deus, isso aqui te traz um universo muito maior. E eu queria ver mais a tua opinião, né, sobre isso. Obrigada e parabéns novamente pelo trabalho e vou estar acompanhando a tua banca, querido. Parabéns. Obrigado. Quando tu falou do Perlim, eu já lembrei que a Graça é de Novo Hamburgo também. Aí quando a gente ia para a aula do Perlim, aí eu mandava para ela, eu falava para ela, estou indo para Porto Alegre, em vez de aquela música, vou para Porto Alegre, tchau, daí eu falava, vou programar no R, tchau. Mas o R, na verdade, o R é uma ferramenta mais voltada à parte estatística, né, do que, por exemplo, assim, o Python tem a parte estatística e tem uma parte de desenvolvimento também. E então os dois fazem as mesmas coisas, não, né? Talvez um faça uma coisinha ou outra mais, assim, porque é uma coisa bem específica estatística o R, mas o Python geralmente atende bem. E aí o Python, enfim, funde o Python com outras ferramentas, com HTML, enfim, daí tu consegue desenvolver o HTML desenvolve um layout, mas realmente o ChatGPT vai ajudar muito, assim. Só para vocês terem uma ideia, justamente quando eu fui ali no Hackathon, aí eu fiquei colega de quarto de um outro rapaz, que ele
ele nem é da auditoria, ele é da programação, ele era lá do Amapá. Então, ele é aluno de graduação da ciência da computação e ele utiliza direto, assim, inteligência artificial, inclusive umas plataformas para desenvolver layout. Ele falou, eu fiz o meu layout da minha plataforma todo com inteligência artificial, né? Então, só que assim, claro, tu tem que ter um conhecimento básico, assim, tu pede alguma coisa para inteligência artificial, aí tu tem que ter um conhecimento básico para conseguir dar aquela refinada, assim, porque ela não vai te entregar tudo de mão beijada, né? E mas pelo menos tu tem um start ali, né? Onde tu vai dando uma refinada, assim, e acho que é um caminho sem volta. Para quem não sabe programação, assim, vai ajudar bastante, mas é bom entender, assim, né? Pelo menos o básico para tu ir refinando. Acho que é mais ou menos, essa é a minha opinião, então vai ajudar, ajuda muito, assim, eu mesmo utilizo bastante, até para tese na tese eu utilizei tanto Python quanto R, então eu utilizei também bastante inteligência artificial no desenvolvimento do código. Aí tu vê, né? Vocês verem que não dá para. A gente não consegue se livrar totalmente da programação. Não. É uma coisa que a gente tem que ficar estudando e, de novo, né? A inteligência, ela ajuda, mas ela alucina bastante, né? E nessa parte, eu trabalho com direito e contabilidade, né? Eu já fiz alguns testes nas duas partes, na contabilidade também, algumas ferramentas financeiras, principalmente, né? Na parte de finanças, a inteligência, ela rateia. Eu uso tudo gratuito, eu não pago nada, nenhuma dessas ferramentas, até porque eu tenho um receio também por conta justamente da questão de sigilo de LGPD. Então, eu não tenho ainda, acho que ninguém tem ainda essa segurança. Mas eu acho que é isso aí, Arthur. Acho que a gente ainda está nessa fase de o contador, ele precisa, além de saber das normas contábeis, além de saber de gerenciamento, além de saber de matemática financeira, enfim, tributos, tem que entender um pouquinho de programação, de inteligência artificial e muito cuidado, né, com LGPD. Parabéns de novo, querido. Viu, Graci, para a área do direito, vou te dizer uma coisa, o GPT pago é muito, muito, muito superior ao gratuito. Vale muito a pena, né? Para a área de direito, então eu já fiz alguns testes assim, eu achei maravilhoso, porque ele consegue ler, entender, compilar as ideias melhor, enfim. E aí, assim, para programação, o GPT pago é bom, e tem um outro também que é muito bom, que é o Cloud AI, para a parte de programação ele é muito bom. E para ler documentos muito grandes, que nem legislação, uma legislação muito grande, assim, é o Notebook LM, que é uma inteligência artificial da Google. Ele é gratuito e ele é, na minha opinião, ele é para você precisa ler muitos documentos, principalmente legislação, assim, ele é perfeito. Ele é melhor que o GPT pago. Esse é o Notebook LM da Google. Então Esse eu já carrega usei, Arthur. É muito bom. Tenho usado porque ele consegue fazer, ele consegue consultar mais de um documento ao mesmo tempo, e daí tu seleciona. E o mais legal é que ele também simula uma conversa entre duas pessoas. Então, se tu quer dirigir, tá escutando o assunto ali, entendeu? Ele só que ainda está no português de Portugal, mas tem no inglês também, no caso, né? E ele faz mapa mental, ele é maravilhoso. Eu estou gostando bastante, assim. É um notebook LM? Para consultar a legislação, ele é muito bom, porque tu pede alguma coisa, ele te dá exatamente onde está no texto, assim, o que o GPT faz meio bugado, assim, não faz muito bem, mas o Notebook LM, ele te dá, assim, eu quero tal coisa, daí ele te mostra onde está no texto, né, e te dá um resumo ali ainda, alguma coisa assim. Ele é muito bom. Conseguem colocar aqui no bate-papo para esse notebook para eu não Consigo, sim. ter nenhum erro? Olha só, que legal.
É muito interessante. Até dar um spoiler aqui, Arthur. A gente tem um artigo internacional agora, bem importante, e usando um pouco de inteligência artificial também, né? E aí até a gente pensou que isso seria talvez mal visto pelos trabalhadores, e não foi, né? A gente especificou lá, essa parte aqui da metodologia foi feita com IA, e eles elogiaram ainda o uso, né, da ferramenta. Foi bem interessante isso, porque as nossas análises de dados também, né? Mas é uma coisa interessante isso, né? Para a gente que é da velha guarda aqui, né? Já que a Graciela tocou nesse assunto. Isso aí. É um pouco difícil, né? Para a gente desenvolver novas habilidades, né? Aprender programação, aprender uma coisa. E aqui eu estou olhando o Fabiano aqui também de pesquisa, e meu aluno também, o Fabiano tem um conhecimento bem sólido na parte estatística, matemática, e o quanto isso é importante também, tanto para programação, quanto para entender alguns fenômenos aqui da própria contabilidade, né? Dos fenômenos empresariais, e talvez seja uma questão assim que, para quem está começando, talvez a percepção de que aliar um ou outro conhecimento, a pessoa acaba saindo muito na frente, né? A partir do momento que ela está fazendo contábeis, mas ela também conhece matemática, ela também conhece estatística, ela conhece lógica, conhece um pouco de programação. Isso pode ajudar muito, assim, na carreira, no desenvolvimento de carreira, porque hoje esse conhecimento é muito valioso, e ouso dizer que dificilmente quem tem essas habilidades aí fica desempregado, né? Então, é bem interessante, porque quem está começando tem facilidade maior para desenvolver essas atividades, né? Pessoal, mais alguém assim quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu ia falar, não, eu não conheço todo o pessoal, mas né, instigar, não sei se eu consegui, mas de repente o ano que vem aí sai uma equipe da URGS aí, pro Ibracon, né? E aí, que nem eu disse, né, dá para pensar, trazer pessoal de outras áreas, eles são, não, desde que seja vinculado à universidade. Então a gente essas soluções são bem, precisa de gente de tudo que é área de conhecimento, seja de programação, de auditoria, enfim, né? Exatamente, muito bom. Acho que vale a pena a gente conhecer essas ferramentas e quem está trabalhando com elas, né? É o que a gente sempre fala, né? Que a inteligência artificial ela tem que estar a serviço da inteligência humana e não substituir a inteligência humana, né? Uhum. Que até para desenvolver uma ferramenta dessas, a gente precisa de um cérebro humano, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de conversar com quem está desenvolvendo esses projetos, né? E está na linha de frente disso. Então, te agradeço, Arthur, por interromper aí o teu trabalho e compartilhar esse conhecimento aí. É um prazer. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí aos... Obrigada, Letícia. Obrigada, Arthur. Prazer. Se quiserem conversar comigo, trocar uma ideia, sou bem acessível. Só pega meu contato ali no grupo e pode chamar. Ótimo. Inclusive, daqui a pouco a gente bota o Fabiano na roda aí também e desenvolve alguma questão matemática da coisa. Legal para ti, Fabiano. Tá certo, pessoal. Então, muito obrigada. A gente já encerra por aqui. A nossa próxima reunião, acho que é no dia 18, se eu não me engano. Vou confirmar aqui. 18 de julho, isso.
que a gente vai ter a participação aí, uma participação internacional, se tiver tudo confirmado, mas no princípio sim. Então, obrigada a todos, bom final de semana, pessoal. E até daqui a pouco, pessoal de Auditoria 2. Tchau, bom final de semana. Tchau. Parabéns, Arthur. Tchau, pessoal. Bom.